Eu vou estar tendo a oportunidade de passar a mensagem hoje para vocês. E a ideia de hoje é a gente fazer um estudo sobre a vida do rei Saul e como a vida dele nos alerta sobre um perigo muito real que todos nós que temos um relacionamento com Deus, ou que buscamos ter um relacionamento com Deus, sofremos, de cair na falsa religiosidade. Antes eu queria convidar vocês a orar comigo. Deus, eu gostaria de pedir sua bênção hoje, pedir que o Senhor me ajude a passar essa mensagem que o Senhor me convidou a preparar. Peço também que o Senhor me use para alertar todos nós sobre esse grande risco e que o Senhor use o seu Espírito para me permitir transferir essa mensagem com clareza. Em nome de Jesus, amém. Certo. Então, um breve resumo aqui sobre quem foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele assumiu a posição de autoridade civil máxima em Israel após a aposentadoria do juiz Samuel. Ele é geralmente estudado em comparação com o seu sucessor, o rei Davi. Enquanto Davi é descrito na Bíblia como um rei segundo o coração de Deus, Saul caiu na infâmia como um rei segundo o coração humano. Antes de se tornar rei, Saul aparentava ser um rapaz humilde, respeitoso e até mesmo tímido. Mas, vendo a trajetória dele como rei e analisando a vida dele, podemos perceber que tinha muitas características que indicavam que a sua devoção a Deus e ao povo, na verdade, era uma falsa religiosidade, um falso apego. E nessa mensagem, a gente vai começar apontando 4 evidências na vida de Saul que indicavam que o relacionamento que ele tinha com Deus era, na verdade, uma falsa religiosidade e de como essas evidências podem ser identificadas na nossa própria vida. Então, a primeira evidência de uma falsa religiosidade que nós podemos ver na vida de Saul é que Saul mostrava uma devoção personalizada. O falso religioso, ele tem a tendência de criar métodos próprios para adorar a Deus, que não necessariamente condizem com os métodos que Deus estabeleceu para que ele seja adorado. Em 1 Samuel 13, 2-9, a gente vê Saul desenvolvendo um método próprio para pedir o favor de Deus. O texto diz o seguinte: Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e a região montanhosa de Betel. Outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus! E todo o Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus, e agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então, os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelos inimigos, tentaram se esconder em cavernas, matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o sacrifício. Então, durante um conflito contra os filisteus, Saul se viu em apuros. Ele estava pressionado por uma poderosa força inimiga, e o sacerdote que iria pedir o favor de Deus para a batalha ainda não havia chegado. Então, Saul opta por utilizar os próprios meios para pedir o favor do Senhor. E ignorando a lei de Deus, que
que ordena que só o sacerdote possa oferecer o sacrifício, ele mesmo oferece o sacrifício. Samuel, que chega logo em seguida, dá uma exortação para Saul e deixa claro que, independentemente de qualquer explicação que Saul tenha, o sacrifício dele não havia sido aceito por Deus, porque não foi feito segundo as condições estabelecidas por Deus. O texto de 1 Samuel 13 a 14 diz: "Você agiu como um tolo", exclamou Samuel. "Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou este homem para ser o líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor." Nesse momento é muito fácil a gente olhar para Saul e pensar, ele sabia que não podia, ele fez errado, é óbvio. Só que a gente tem que lembrar que a gente também, assim como Saul, temos uma natureza pecaminosa e nós temos a mesma tendência dele de desenvolver esses métodos para adorar a Deus, que estão mais alinhados com o nosso caráter do que com o caráter de Deus. Então, tomando um pouco para refletir na nossa vida, como essa devoção personalizada pode se manifestar no ambiente cristão? Uma das formas pelo qual essa devoção se manifesta no ambiente cristão é na nossa vida devocional. Como cristãos, a vida devocional é extremamente importante para que a gente mantenha um relacionamento saudável com Deus. Só que esse momento devocional, ele deve ser usado para a gente refletir sobre a nossa própria vida diante da palavra de Deus e nos levar a uma mudança, nos levar a nos questionar, a nos criticar e nos forçar a viver uma vida mais próxima com Deus. Só que nós tendemos a criar uma rotina de leitura, de oração, que se assemelha mais a uma tarefa diária, mas que não exige reflexão e não promove uma autocrítica. E a gente chama essa coisa que a gente criou de momento devocional. Uma outra coisa também que a gente aplica nessa nossa devoção personalizada é na nossa comunhão entre os irmãos. A comunhão entre os irmãos também é extremamente importante para a nossa vida cristã. Só que Deus definiu que nós devemos buscar uma comunhão em que a gente cria um relacionamento profundo e real com os nossos irmãos. E isso envolve sacrifício e autonegação. A nossa tendência é buscar um relacionamento superficial, baseado principalmente em lazer, em que nós estamos fisicamente próximos um do outro, mas sem nos envolver na vida um do outro, e nós chamamos isso de comunhão, quando na verdade é um momento de lazer. Uma segunda evidência de uma falsa religiosidade que nós podemos identificar na vida de Saul é o que eu chamo de devoção seletiva. O falso religioso busca brechas para não seguir à risca as instruções de Deus, enganando a própria consciência para se permitir desobedecer totalmente ou parcialmente às ordens divinas. A gente vê um exemplo disso muito claro em Samuel 1,15. Em 1 Samuel 15, 1 a 3, Samuel dá uma ordem a Saul e diz: "Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei do seu povo Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentas." Nesse texto, Deus ordena a Saul invadir o reino de Amaleque e destruir absolutamente tudo e todos. Entretanto, Saul foi e destruiu quase tudo e quase todos. Nós vemos em 1 Samuel 15, 7 a 9, Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas do gado, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Quando confrontado, Saul tentou insistentemente a convencer Samuel que ele estava certo ao abrir essas exceções, como podemos ver nos versículos 13 a 21. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. "Que o Senhor o abençoe." Disse Saul: "Cumpri a ordem do Senhor." Perguntou Samuel:
Então o que é esse balido de ovelhas e este mugido de bois que estou ouvindo? E Samuel respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, que pertenciam aos amalequitas. Mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Nota que ele está sempre tentando dar uma justificativa para o que ele está fazendo. Lá atrás, ele fez o sacrifício para pedir o favor de Deus, porque o sacerdote não chegou a tempo. Aqui, ele está falando que ele poupou quem Deus havia mandado ele matar, os animais que Deus havia mandado ele destruir, para sacrificar eles para Deus. Só que fica claro nos próximos versículos que para Deus não existe motivo válido para desobedecer a ordem. Nos versículos 22 e 23, Samuel diz: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, na nossa vida, a gente também mostra devoção seletiva. E eu vou apresentar aqui para vocês duas formas pela qual isso pode acontecer. A primeira forma com que nós podemos ver isso na nossa vida é como nós nos comportamos no nosso círculo de amizades. Como nós agimos quando cercados de pessoas que não compartilham da nossa fé. É muito fácil nos mesclarmos, abrindo mão das regras de convivência que Deus estabelece em prol de padrões estabelecidos pela cultura. Em algumas situações, a gente já pode até justificar o nosso comportamento, dizendo para nós mesmos que estamos criando laços evangelísticos. E até a gente pode acreditar nisso. Mas o fato é que, para Deus, os fins não justificam os meios. Nós não podemos servir a Deus desobedecendo a Deus. Outra forma pela qual essa devoção seletiva se desenvolve na nossa vida é quando a gente desenvolve um julgamento próprio quanto ao pecado. Nós temos o costume, muitas vezes, de criar uma própria escala de pecados. Esse pecado é pior que é pior que aquele ali é um pouco menor. E isso serve para a gente como desculpa para não tratar alguns pecados que nós consideramos insignificantes. Que, na verdade, eles são pecados grandes na nossa vida, pecados escravizadores, que nós tratamos como pecados de estimação, que nós não queremos tratar na hora. E a gente usa uma escala própria como uma desculpa para isso. Só que Deus não estabelece uma escala de pecados. Todo pecado é pecado e todo pecado ofende Deus igualmente. E a gente tem que ter noção disso para a gente poder ter um relacionamento saudável com Deus. Outra forma pela qual a falsa religiosidade se manifesta é em uma devoção superficial. O falso religioso aparenta passar por experiências de piedade, como por exemplo arrependimento, mas sem que ocorra mudança real. Durante um bom período da vida de Saul estava perseguindo o homem que seria o seu sucessor, ele estava perseguindo Davi. E durante essa perseguição, Deus deu a Davi a oportunidade de matar Saul 2 vezes. Davi, no entanto, optou por poupar Saul ambas as vezes. Nessas ocasiões, Saul reconheceu o próprio pecado e admitiu que Davi era o escolhido do Senhor para reinar sobre Israel. Entretanto, mesmo após essas situações, ele retomou a perseguição contra Davi. Esses momentos estão descritos nos seguintes textos. O primeiro sendo Samuel 24, 17 a 22. E disse a Davi: você é mais justo que eu,
pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria o seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que, quando isso acontecer, você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Isso foi no capítulo 24. No capítulo 25, Saul está correndo atrás de Davi de novo. E aí no capítulo 26, mais uma vez Deus põe a vida de Saul na mão de Davi. Davi poupa e Saul diz: pequei, volte para casa, Davi meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal. Pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. E Saul disse a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. No capítulo 27, Davi está fugindo de Saul de novo e dessa vez ele tem que fugir de Israel. Esse ciclo de pede desculpa, volta, mostra que o arrependimento de Saul não era verdadeiro. Era um momento de emoção que ele passou, mas que não teve um efeito real no coração de Saul. E isso acontece também no ambiente cristão e na nossa vida, se manifesta das seguintes formas. Por exemplo, a devoção superficial pode se manifestar como uma busca por experiências superficiais. No ambiente gospel moderno, não é incomum encontrar cristãos que buscam experiências emocionais superficiais. Aquela pessoa que chora, clama, levanta a mão e etc., mas que não constrói um relacionamento sério com Deus a partir dessa experiência. Essa pessoa está num loop de puro desenvolvimento emocional, em que ela está sempre buscando aquele pico de emoção que dá aquele arrepio, dá aquela lavada, mas que nunca limpa. Ela nunca leva isso para frente. Outra forma pela qual a devoção superficial pode se manifestar é através do falso arrependimento. Assim como Saul, muitas vezes somos tentados a reconhecer pecados que não temos a determinação para abandonar. Seja porque nós não acreditamos que aquilo é de fato pecado, ou por estarmos escravizados. Isso está muito ligado também à questão da devoção seletiva. A gente cria desculpas para não abandonar aqueles pecados, mas externamente, para as pessoas que estão em volta, a gente se arrepende. A quarta e última evidência que a gente vai tratar aqui da falsa religiosidade é a devoção insubmissa. O falso religioso, quando confrontado ou contrariado, ele apresenta grande desrespeito pelas autoridades instituídas por Deus. Seja essas autoridades pessoas, pastores ou até mesmo a própria Bíblia. Durante a vida de Saul, podemos perceber que Saul tratou Samuel e outros sacerdotes com muito respeito em ocasiões. Entretanto, também é possível identificar diversas situações em que ele aparenta não reconhecer a autoridade dada por Deus aos profetas e sacerdotes. O caso mais gritante e escrachado ocorre durante a perseguição de Davi, quando Saul é informado que o sacerdote Aimeleque, não confundir com Ameleque, consultou a Deus em favor de Davi e o forneceu suprimentos. Esse caso é descrito em 1 Samuel 22, 11 a 17. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdotes em Nob, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou a Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: ó rei, não existe de todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o Senhor não me acuse nesta questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal:
matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes de Deus. Eu vou parar de ler o texto aqui, mas só para deixar claro, Saul deu um jeito de matar todos eles. E essa devoção insubmissa, esse desrespeito pela autoridade, ele também pode se manifestar, embora de forma menos violenta, hoje em dia, na nossa vida. Uma das formas pelo qual isso se manifesta é através de sabotagem de liderança. Como cristão, às vezes questionamos as decisões tomadas pelos pastores e líderes espirituais que Deus colocou na nossa vida. Essas pessoas não são infalíveis. E uma reflexão crítica bíblica e um nível saudável é interessante e importante. Entretanto, precisamos refletir sobre nossas ações e motivações, pois podemos estar sabotando a autoridade do líder, instigando e encorajando um motim disfarçado de questionamento. Sabe, quando o pastor toma uma decisão que você não concorda muito bem, aí você fica remoendo aquilo dentro de você, e você comenta com o seu amigo, eu estava pensando nisso, naquilo outro. Parece que assim, é saudável, né? Se seu amigo concordar com a posição do pastor, ele vai poder te confrontar, te mostrar, tudo mais. Mas aí você chega no segundo, no terceiro, no quarto amigo, você já está montando um grupo. E isso é muito perigoso, porque você começa a criar divisão dentro da igreja. E essa divisão, ela é fundamentada nisso. É um desejo de que a sua vontade seja feita e não necessariamente a vontade do líder que Deus colocou. E isso é uma consequência da falsa religiosidade. Outra forma pela qual isso se manifesta, que é um pouco mais sutil, é através da adoção de uma liderança favorita. Na nossa igreja nós temos 2 pastores, nós temos o meu pai e nós temos o Maurício. A gente tem que entender que se Deus colocou ambos os pastores para liderar a gente, ambos os pastores têm a mesma autoridade no que lhe cabe. Meu pai e o Maurício, eles fazem aí uma divisão. Se não me engano, o Maurício está cuidando do ministério do ensinar. Meu pai, eu esqueci, do cuidar. Então, nesses campos, ele tem sim uma hierarquia. A decisão que o Maurício tomar no ensinar, meu pai vai respeitar. Mas em coisas que estão na mão dos dois, a gente não pode ficar escolhendo. A gente não pode escolher, não, eu vou seguir o Pierre porque ele é mais bonzinho, ele aceita mais o que eu falo. Isso é uma demonstração de falsa religiosidade. Portanto, a gente tem 4 formas de identificar a falsa religiosidade na nossa vida. Mas qual a motivação por trás desses comportamentos pecaminosos? Porque todo comportamento pecaminoso, quando a gente observa, ele é simplesmente isso, ele é um comportamento. Mas Deus não trata com a gente no nível do comportamento. Deus trata da gente no nível do coração. E qual é a origem no coração? O que dá origem a essa falsa religiosidade? Na vida de Saul, a gente consegue perceber 2 origens da falsa religiosidade. A primeira origem é a autovalorização. A falsa religiosidade é fundamentada em uma noção errada de alto valor, que tira o foco de Deus e coloca o foco no eu. Quando Saul foi escolhido para ser rei, podemos ver que o mesmo tendia a adotar um comportamento humilde e até mesmo tímido. Quando chegou o momento dele ser ungido diante de todo Israel, Saul chegou a fugir e se esconder. Entretanto, ao assumir o trono de Israel, vemos Saul desenvolver uma crescente noção de valor próprio. Chegou até o ponto de erguer um monumento em própria homenagem após a guerra em que eles destruíram os amalequitas. 1 Samuel 15:12 diz: na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois, seguiu para Gilgal. Essa autovalorização levou Saul a acreditar que de fato merecia sua posição como rei, o tornando egoísta e até mesmo megalomaníaco, chegando ao ponto de assassinar a família do profeta Aimeleque por apoiar uma conspiração que só existia na sua própria cabeça. A segunda origem da falsa religiosidade no coração é o temor dos homens. A falsa religiosidade se fundamenta na necessidade do eu de obter e manter o respeito e admiração das pessoas ao redor. Em conjunto com sua crescente autoestima, Saul se mostrava cada vez mais preocupado com o que as pessoas ao seu redor pensavam sobre ele. Durante o primeiro conflito contra os filisteus,
Saul se sentiu pressionado a realizar o sacrifício ao ver seus soldados debandando, e declara que não seguiu a ordem de Deus durante a destruição dos amalequitas, por ter medo da reação de seus soldados ao serem negados os espólios de guerra. Ainda após a destruição dos amalequitas, Saul pede para que Samuel retorne com ele para a comemoração, para que, como rei, fosse honrado diante do povo, como podemos ver em 1 Samuel 15, 24 e 31. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor e ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra do seu manto, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, a alguém melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então, a falsa religiosidade tem origem na autovalorização e no temor dos homens, que seria uma valorização do que as outras pessoas pensam sobre você. Em última instância, podemos ver que a falsa religiosidade tem origem em uma supervalorização do ser humano, que passou a assumir prioridade no lugar da devoção a Deus. Saul era movido por sua própria autoestima e pela necessidade de ter sua autoestima validada pelas pessoas ao redor. As tentativas do falso religioso de adorar a Deus são distorcidas, pois Deus não é o verdadeiro alvo de adoração do falso religioso, que está verdadeiramente preocupado em satisfazer os próprios desejos e expectativas. Quando permitimos que nossa devoção a Deus seja redirecionada para uma idolatria do homem, nosso relacionamento com Deus e nossa vida sofrem grandes consequências. Vamos tratar nessa mensagem agora de 3 consequências que a falsa religiosidade traz sobre a nossa vida. A primeira consequência que podemos identificar é que a falsa religiosidade nos leva a uma adoração não correspondida. A falsa religiosidade leva a pessoa a acreditar que tem um relacionamento com Deus, mas sem usufruir das bênçãos que acompanham um relacionamento real com Deus. Mesmo buscando adorar a Deus, podemos ver que Saul não usufruía da proteção e das bênçãos que o Senhor dá a quem o serve. E isso fica evidente nos 2 textos a seguir. O primeiro sendo 1 Samuel 16,14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. E em 1 Samuel 28, 5-6, quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico, consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Podemos ver que Saul foi afligido por um espírito maligno, algo que não deveria acontecer com alguém que possui o Espírito de Deus o protegendo. E também podemos ver que em determinado ponto, suas tentativas de consultar a Deus por instruções e conselhos foram inefetivas. Isso aconteceu porque mesmo que Saul acreditasse que estava servindo a Deus, em realidade ele estava desprezando o Senhor em favor de adorar a si mesmo. A falsa religiosidade nos leva a ver Deus como uma ferramenta à nossa disposição, ao invés do contrário. E Deus não se relaciona conosco dessa forma. Outra consequência da falsa religiosidade é o desenvolvimento de um isolamento espiritual. A falsa religiosidade leva a pessoa a se afastar de pessoas realmente piedosas. Ao mesmo tempo que as atitudes e motivações de Saul o afastavam de Deus, é evidente que ele também se afastava das pessoas piedosas que Deus colocava na vida dele. Vemos que Saul se voltou contra Davi, a quem Deus tinha capacitado para afastar o espírito maligno que atormentava Saul, como podemos ver no texto a seguir. Em 1 Samuel 18, 10-15 diz: No dia seguinte, o espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul, e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão, e de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede.
Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados, e Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Vemos também que depois da destruição dos amalequitas, Saul e Samuel tiveram uma ruptura no relacionamento, que nunca foi restaurado. 1 Samuel 15:35 diz: até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Podemos ver que a falsa religiosidade de Saul o afastou das pessoas piedosas de sua vida de 2 maneiras. O primeiro exemplo de Davi. Saul afastou Davi por própria vontade, porque ele se sentia ameaçado pela piedade de Davi, que gerava inveja no rei pelo seu relacionamento com Deus e evidenciava a impiedade do próprio rei. Samuel se afastou de Saul, como segundo exemplo, porque percebeu que o rei não buscava um relacionamento sério com Deus e que o seu esforço em aproximar o rei de Deus não estava sendo frutífero. A falsa religiosidade e a verdadeira piedade repelem uma a outra, de forma que, ao nos rendermos a uma falsa religiosidade, nos sentimos cada vez menos à vontade em um círculo de relacionamentos piedoso. Isso tende a nos afastar das pessoas que poderiam nos confrontar e nos ajudar a voltar para Deus, e nos deixa vulneráveis a desenvolver relacionamentos com pessoas igualmente ímpias. A terceira consequência de uma falsa religiosidade que nós podemos ver na vida de Saul é a formação de um vácuo espiritual em nossa vida. Um vácuo é o que a gente chama quando a gente não tem um espaço que não tem nada. Sabe quando você pega uma seringa, você põe o dedo na frente e você puxa? Você sente que a seringa está puxando o seu dedo, porque lá dentro da seringa se formou um vácuo, e a seringa vai tentar preencher aquele vácuo com seja lá o que for que tiver na frente. Da mesma forma, a falsa religiosidade compromete a satisfação em servir a Deus de forma correta. E o falso religioso vai tentar preencher esse vácuo com qualquer coisa, e isso torna ele vulnerável a falsas doutrinas. Quando Saul se viu desesperado e não conseguiu recorrer a Deus, o rei, em mais um exemplo de devoção personalizada, busca uma feiticeira para que pudesse consultar a Deus por meio dela. A situação é descrita em 1 Samuel 28, 5-7. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então Saul disse a seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Com base na lei de Deus, a consulta de espíritos é um grave crime. E sabemos que Saul tinha consciência disso, porque ele próprio liderou uma caça aos feiticeiros durante seu reinado, como podemos ver nos versículos seguintes, versículos 8-10. Então Saul se afastou com roupas comuns, se disfarçou com roupas comuns, e acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, mal nenhum lhe acontecerá por isso. Da mesma forma, quando caímos na falsa religiosidade, nos tornamos incapazes de adorar a Deus da devida forma. E somos levados a preencher essa necessidade, buscando líderes e religiões que nos ofereçam uma experiência religiosa mais alinhada com nossos desejos, mesmo que para isso tenhamos que abrir mão de princípios bíblicos que sabemos serem corretos. Então, dando uma resumida, nós tratamos de 4 evidências de uma falsa religiosidade. Devoção personalizada, ou seja, o falso religioso cria métodos próprios para adorar a Deus. Devoção seletiva. O falso religioso busca brechas para não seguir à risca as instruções de Deus. Terceiro, devoção superficial.
O falso religioso aparenta passar por experiências de piedade, mas sem mudança real. Devoção insubmissa. O falso religioso, quando confrontado e contrariado, mostra desrespeito pelas autoridades instituídas por Deus. E essas manifestações da falsa religiosidade têm origem em 2 ídolos do coração. O primeiro sendo a autovalorização. A falsa religiosidade tem uma origem numa supervalorização do eu. E o temor dos homens. A falsa religiosidade se origina em uma supervalorização da opinião alheia sobre o eu. E por fim, quando não tratada, a falsa religiosidade gera essas 3 consequências. Em primeiro, uma adoração não correspondida, em que o falso religioso é incapaz de usufruir das bênçãos de um relacionamento real com Deus. O isolamento espiritual, em que o falso religioso se afasta das pessoas piedosas com quem ele tinha relacionamento. E um vácuo espiritual, na qual o falso religioso tem a necessidade de suprir o relacionamento com Deus que ele perdeu e se torna vulnerável a falsas doutrinas. Por fim, gostaria de investir alguns minutos refletindo sobre o fim da vida de Saul, que é até mesmo poético quando a gente para pensar. A morte de Saul é narrada nos capítulos 28 e 31 de 1 Samuel. Eu não vou ler aqui todo o texto, mas eu recomendo que vocês leiam esse texto em casa. Saul, devido à sua falsa religiosidade, se viu incapaz de recorrer a Deus por meios convencionais. Para preencher o vácuo espiritual gerado pela perda do relacionamento real com Deus, Saul demonstra sua devoção seletiva e personalizada ao ignorar a lei de Deus que proíbe a consulta de espíritos e busca uma feiticeira para tentar descobrir a vontade de Deus por meio do espírito de Samuel, com quem ele havia rompido o relacionamento por constantemente ignorar as instruções que Deus passava através do profeta, mostrando um isolamento espiritual que foi gerado por uma devoção insubmissa da parte de Saul. Quando a consulta com a feiticeira falha em atender às necessidades de Saul, o rei se vê sem esperança. Na batalha seguinte, Saul se vê cercado de inimigos e sem chance de vitória. Uma vez que Deus não correspondeu à adoração corrupta de Saul, o rei não é capaz de derrotar os seus inimigos. Saul, então, lhe resta só a sua autovalorização e o seu temor dos homens. Com medo de ser capturado e humilhado, Saul se lança sobre a sua própria espada, dando fim à própria vida. Saul passou a vida inteira criando próprios métodos para adorar a Deus. E, no fim, ele criou um método próprio para dar fim à própria vida. A história de Saul deve servir para nos levar à reflexão sobre o nosso próprio comportamento e motivações. Peçamos a Deus para que o exemplo de Saul nos alerte sobre os perigos de deixar a nossa devoção a Deus ser raptada pelo nosso próprio desejo, porque esse caminho leva apenas à solidão e à morte. Gostaria de encerrar com uma oração. Deus, gostaria mais uma vez de recorrer ao Senhor hoje. Gostaria de pedir que o Senhor ajude essa mensagem a perfurar até o fundo do nosso coração. Que a gente possa se apegar a essas verdades e usar a Tua Palavra para buscar nos blindar contra a tentação de permitir que outros ídolos de nomes, nós mesmos e outras pessoas, preencham o lugar que é seu. Que o Senhor esteja cuidando de nós e o Seu Espírito agindo em nós, para que nós possamos lutar contra essa tentação e não cair no erro de transformar o nosso relacionamento com o Senhor em uma casca vazia, que com certeza o nosso coração irá buscar preencher com coisas inúteis e danosas que podem nos levar à morte. Em nome de Jesus, amém.